Olá, esse é o meu trabalho de tecnologia de grãos, né, atividade 2. Eu sou o Marielton, aqui de Lucas do Rio Verde. Primeiro ponto aí nós vamos dar uma analisada no artigo do Alencar 2009, né, que fala da qualidade de grãos de soja e armazenamento o armazenamento em diferentes condições. Então, assim, ele inicia esse artigo dizendo que a qualidade do grão é um parâmetro bastante relevante para comercialização e processamento, podendo afetar inclusive o valor do produto. E aí, quando você fala em qualidade, você já imagina o pós-colheita, que é a parte de armazenamento. Então, armazenamento seguro, mantém os aspectos qualitativos e quantitativos dos grãos, proporcionando condições desfavoráveis ao desenvolvimento de insetos, roedores e micro-organismos. Considerando que o Brasil tem altos índices pluviométricos e altas temperaturas, é permitido inclusive comercializar a soja aí com um teor de água na casa de 14%. Então, o estudo do Alencar ele teve como objetivo avaliar as alterações qualitativas dos grãos de soja armazenados em diferentes teores de água e em várias combinações de temperatura e umidade. É, Utilizar então os grãos de soja originados do distrito de Almeida Campos, Nova Ponte, Minas Gerais. Os grãos colhidos com teor de água em torno de 18% foram secados e separados da camada fixa com ar natural até teores de água de 11, 12 e do 11.2, 12.8 e 14.8. Os tratamentos combinaram temperatura entre 20, 30 e 40 graus Celsius por 180 dias. Então, nesse estudo, para reduzir essa temperatura, para reduzir essa umidade, na verdade, após todo esse procedimento, foram feitos o teor de água, as análises de teor de água, foi feita a classificação do grão, foi passado a massa específica aparente e a coloração e o teor de lipídios. Depois de todas as análises, foi concluído que a combinação dos teores de água e temperaturas mais elevadas intensifica o processo de deterioração dos grãos de soja armazenado. Para a comercialização de soja como dentro da referência básica, é possível armazenar durante 180 dias grãos com teor de água de até 14,8 nas temperaturas de 20 a 30 graus. Porém, na temperatura de 40 graus, somente os grãos com teor de água de até 11% podem ser armazenados durante 180 dias. Então, esse aí foi o estudo do Alencar, ele fez essa avaliação aí e a conclusão aí é que dá para trabalhar, dá para armazenar aí trabalhando numa temperatura de 20 a 30 graus para que você atinja aí o teor de água de até 14,18, 14,8. O segundo artigo que a gente estudou aí, que a gente analisou, que eu analisei, foi o artigo de Franco e Petrini, que fala sobre a secagem do arroz, né? É, então, assim, no momento que o arroz atinge o seu ponto de maturação, ali e analisa-se por volta de 18% a 23% de umidade, os grãos devem ser colhidos secos imediatamente. Quanto menos tempo decorrer entre a colheita e a secagem, menores serão os prejuízos para a qualidade do produto, seja ele destinado a grão ou a semente. A secagem do arroz pode ser feita por vários métodos, desde o natural e os naturais melhorados, até a secagem forçada, ou seja, a secagem artificial. A secagem natural começa na própria planta, a partir do momento em que a maturação finaliza a maturação. Porém, são verificadas perdas quantitativas e qualitativas desse produto. Então, a secagem natural ela não é tão aconselhável por conta do grande número de perdas. Já o método de secagem artificial emprega combinações de temperatura e fluxo de ar, tempos e formas de movimentação de grãos e de contato ar e grão. Os principais danos desse método
é o trincamento, pode ocorrer o trincamento do grão, alteração na coloração do arroz, a desestruturação do amido e morte do próprio grão. Então, o método de secagem artificial ele tem uma vantagem porque ele agiliza o processo, porém existem os riscos. A secagem natural, ela tem menos perda, mas porém é mais demorado, e também pode ocorrer perder um pouco de qualidade do produto. Para que estejam adequados para o armazenamento, os grãos de arroz devem ter a sua umidade reduzida para uma faixa aí de 12 a 13%, o que é fundamental para a preservação da qualidade e para evitar o crescimento de fungos. Então esse aí foi basicamente o artigo de Franco e Petrini sobre secagem de arroz, né? O arroz tem que estar ali para a colheita por volta de 18% a 23% de umidade, e o ideal depois de todos os cuidados, o ideal para o armazenamento é de 12 a 13%. Aí depois a gente passa ali para a propriedade física dos grãos, ali dando uma passada rápida sobre propriedade física dos grãos. A gente tem, de propriedade, nós temos a porosidade, a densidade, o ângulo de repouso, a condutividade térmica, onde a porosidade é a relação entre o volume ocupado pelo ar na massa de grãos e o volume total. Então, isso determina a porosidade. E a porosidade ela tem que estar entre 40% e 45%. Já a densidade é a razão entre a massa e o volume. A densidade, calcula-se a densidade do grão exatamente para você ter uma noção de armazenamento. Outro ponto que se avalia para melhorar o armazenamento é o ângulo de repouso, ou seja, o ângulo de repouso é aquele ângulo formado pelos grãos ou sementes em relação ao plano horizontal, quando empilhados. Então, para você ter um bom armazenamento, você também precisa observar o ângulo de repouso. E, por fim, a condutividade térmica. Essas são as propriedades físicas dos grãos. A condutividade térmica é a velocidade que o calor é transferido entre dois corpos. Na verdade, os grãos eles são maus condutores térmicos, então apenas observa-se qual que é a velocidade que eles fazem essa troca de calor. E aí, para a separação de grãos, a gente avalia formato, cor. Quando você vai fazer separação, quando vai fazer a classificação dos grãos, um dos itens que a gente se avalia é o formato do grão, a cor do grão, a velocidade terminal e a textura. O formato ajuda na hora de fazer a separação e selecionar o tipo de peneira. Então, o formato do grão te ajuda na hora de você fazer essa separação, na hora de você selecionar a peneira, o tamanho da peneira, enfim, o formato do grão é super importante você analisar. A cor, as tecnologias utilizam sistemas fotoelétricos para separar grãos e sementes com diferenças na intensidade da cor emitida. Ou seja, hoje em dia se tem as máquinas que você consegue fazer a separação do grão ou a classificação através do sistema fotoelétrico. Então, é importante você estar analisando quais são as tecnologias que você pode usar para fazer essa separação por cor. Velocidade terminal, a separação de materiais com relação à diferença de velocidade terminal, ou seja, se usa inclusive a mesa decimétrica para você definir essa velocidade terminal, que é essa diferença com relação aos materiais, a separação dos materiais ali. A textura é importante porque a gente pode fazer essa separação através da textura. Por exemplo, tem os grãos lisos e os grãos com togumento mais áspero. Então, quando você vai separar grãos, você precisa observar estes itens que vai ajudar muito na hora de fazer a separação, na hora de fazer a classificação dos grãos. E por fim, a gente vai falar dos controles e procedimentos do armazenamento. Na verdade, a gente tem 3 itens para ser observado no controle e procedimento do armazenamento. Na verdade, você fazer o armazenamento, você precisa ter um controle integral do que está acontecendo nos teus silos de armazenamento.
Para isso, você precisa observar muito bem a questão da aeração dentro dos silos de armazenamento, dentro dos locais de armazenamento. Você, controlando a aeração, você vai estar corrigindo a temperatura e vai estar controlando a umidade dentro do silo. As propriedades, por exemplo, que a gente falou ainda agora, a porosidade, a higroscopicidade, que é a capacidade de absorver a umidade do ambiente, então isso tudo tem que estar controlado. A condutividade térmica, a característica do grão, a massa não compacta, porosa, a intragranular, então são controles que você precisa estar todos bem, bem direcionados para que você possa não ter perdas no teu armazenamento. Se você controlar bem, você não vai ter perdas no armazenamento de grãos e sementes.